Convide seus amigos, convide sua família, convide as pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus essa noite, porque Deus tem muita coisa para fazer no culto, amém? Fora isso, o que nós mais precisamos nesse momento é da palavra de Deus para nos renovar, amém? Então, quero te encorajar a convidar os seus amigos, a convidar sua família, para ouvir o que Deus tem para nós essa noite, porque Deus tem muito para realizar nos nossos corações, na nossa alma, nos nossos pensamentos, amém? Seja bem-vindo, você que está entrando agora na live. Aguarde só mais um pouquinho, porque a gente já vai começar o nosso culto, amém? Fique à vontade, comente se tá bom, se a imagem tá boa, se o som tá bom, se tá tudo ok. Vai comentando, vai deixando um joinha, um amém aí no vídeo pra gente poder saber, pra produção se organizar, amém? Eu queria agora ter todos os meus irmãos aqui ao meu lado, mas eu creio que a gente vai passar por isso, amém? Vai dar tudo certo no final. Deus vai nos guiar, Deus vai nos conduzir, amém? Seja bem-vindo à nossa live, você que está entrando agora, amém? Já já a gente vai começar e fique à vontade, convide seus amigos, convide sua família. Deus tem muito para falar nos nossos corações, eu creio nisso. Amém? Quero convidar você, daí onde você está, a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, amém? E nós vamos falar com Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a abrir seu coração de verdade para Ele, amém? De verdade mesmo, sem reservas, sem sem bloqueios. Que você venha nessa hora de coração abrir o seu coração para Jesus, porque Ele vai fazer nas nossas vidas nessa noite, eu creio. E só Ele para nos renovar, para nos aliviar, para nos fortalecer nesse momento. Amém? Então feche seus olhos comigo. Jesus, nós queremos te entronizar nessa noite, Deus, queremos te agradecer, ó Pai, e acima de tudo queremos te louvar, queremos te entronizar aqui, Deus, nessa live, nesse culto, Pai. Eu quero, juntamente com os meus irmãos, nessa hora, clamar para que a sua presença esteja nesse lugar, para que o Senhor venha fluir
dentro de nós, através da sua palavra, através do louvor, em nome de Jesus, que o Senhor venha fluir dentro de nós, ó Pai. Jesus, nós precisamos de Ti nessa noite. Nós precisamos de Ti para nos renovar, para nos ajudar a continuar firmes caminhando. Precisamos de Ti para renovar nossa fé, a nossa esperança. Por isso, Deus, eu quero pedir nessa hora, vem sobre nós, ó Pai, com o Teu poder, Jesus. Nós nos submetemos ao Teu Espírito Santo, abrimos nosso coração, porque queremos ser tocados nessa noite, Pai, e nos submetemos a Ti agora. Eu quero também, Jesus, mandar embora toda distração, todo sono, tudo aquilo que vier, ó Pai, para tirar o foco dos Teus filhos deste culto, para tirar o foco dos Teus filhos da Sua palavra, mas nós queremos repreender nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai. Vem sobre nós, se conosco nessa noite, Deus, e conduza esse culto, conduza essa live, Pai, para o caminho certo, para o Seu objetivo, para o Seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite com uma canção bem especial que nos faz lembrar da fidelidade de Deus, nos faz lembrar que nós servimos a um Deus de promessas, um Deus que cumpre a sua palavra. Eu acho que todos os dias nós precisamos nos lembrar disso, porque o mundo está aí, as circunstâncias, as adversidades estão aí para nos fazer esquecer da fidelidade de Deus, para nos fazer esquecer do amor dele. É muito comum. E é isso que o inimigo quer, e por isso nessa noite eu quero te convidar a se lembrar daquele que te prometeu, se lembrar daquele que outrora fez uma promessa a você, que outrora te tirou do lamaçal. Lembre-se de quem você está servindo, qual é o Deus que você serve. É um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que nunca nos desampara. Esse é o nosso Deus. Então, faça esse exercício agora junto comigo. Nós vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Quero te convidar a adorá-lo em espírito e em verdade, mas quero também te convidar a se lembrar do Deus que te prometeu, do Deus que te curou, do Deus que cuidou de você, do Deus que te resgatou, porque é desse Deus que nós estamos falando e é dele que nós precisamos nos lembrar todos os dias para não perecer. Amém? Então vamos adorar a Deus agora. Feche seus olhos, levante suas mãos, abra sua boca, abra sua voz e louve a Jesus. Amém? Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem.
Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, vai se cumprir. Amém? Deus é um Deus de promessas. Amém? Creia nisso nessa noite. E vamos continuar adorando a Deus com todo o seu fervor, com todo o seu amor. Continue louvar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é
Deus, quero te convidar agora a abrir seu coração para receber a palavra de Deus nessa noite. Amém? Amém. Boa noite a todos, graça e a paz do Senhor. Alegria mais uma vez estar com os irmãos nesta noite. Culto da vitória, que Deus abençoe sua vida, você que está me acompanhando aí através dessa live. Que a palavra de Deus possa consolar o teu coração, trazer ânimo, esperança, fé para o teu coração, não tenho dúvida disso. Tenho certeza de que Deus usará a sua palavra para falar ao seu coração, assim como falou o meu durante o dia hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado pela tua presença neste canal. Dostoiévski, um filósofo russo, disse certa vez: a beleza salvará o mundo. A beleza salvará o mundo. Pela manhã eu estava estudando as Sagradas Escrituras e eu encontrei em um texto sagrado a beleza de uma mulher. Mas não é uma beleza de ordem estética, é uma beleza de ordem espiritual, de ordem moral, de ordem cristã, de ordem de amor, uma mulher guerreira, alguém a quem eu não sei nem o nome. Aliás, as Sagradas Escrituras não fornecem o seu nome, não fala a sua origem, não sabemos de que clã ela pertencia. A Bíblia só fala que ela tinha uma beleza muito grande. Como eu disse agora há pouco, não era uma beleza estética, externa, mas era uma beleza interior. Alguém que fez uma grande diferença num momento muito crucial na vida do povo de Israel. Eu quero que você acompanhe comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 20, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo. O verso 12 a seguir diz assim: então Sebá passou por todas as tribos de Israel até Bel de Bet-Maaca, e todos os beritas se reuniram e também o seguiram. Os outros foram e cercaram Sebá em Abel de Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. Verso 15: todo o povo que estava com Joabe tentava derrubar o muro. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizei a Joabe, vem aqui para eu conversar contigo. Verso 17: ele se aproximou dela e ela a perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E ele disse: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer, peça-se conselho em Abel, e era assim que se resolviam as questões. Verso 19, então: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é a mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe de mim fazer tal coisa, destruir ou arruinar essa cidade. Não é bem assim. Joabe continua: não é bem assim, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregai-me só este, e eu me retirarei da cidade. E a mulher disse a Joabe: a sua cabeça será jogada pelo muro. Verso 22 então diz assim: na sua sabedoria a mulher foi falar com todo o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Este tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Graças a Deus
pela palavra do Senhor nesta noite. Vale entrar um pouquinho aqui, vale a pena entrar um pouco no contexto dessa história. O tema da mensagem é a beleza de uma mulher. Vale a pena a gente entrar no contexto um pouco da história para saber o que estava acontecendo nesse período. Depois do pecado de Davi com Betseba, e em seguida o estupro do seu filho com a meia-irmã Tamar, o reinado de Davi sofreu um declínio no que diz respeito à popularidade. A popularidade de Davi, bem como o seu reinado, sofreu um declínio muito grande. O seu terceiro filho, Absalão, filho rebelde, Absalão, iniciou uma escalada rumo ao poder, ou seja, tentando de todas as maneiras persuadir o povo e roubar o reinado de seu pai. Absalão conspirou contra o seu pai Davi. Sem saber disso, em outra parte de Israel, a conspiração e a popularidade baixa de Davi deu forças para um homem chamado Seba, esse do texto, ou Sebá. Então este este homem, na sua vontade de alimentar a engrenagem do poder, ele também achou uma grande oportunidade de fazer uma conspiração contra o rei Davi. No capítulo que nós lemos, no capítulo 20, logo no início, ele reúne o povo de Israel e com tocar de trombeta, ele diz: olha, o que tenho nós contigo, filho de Jessé? Que parte temos nós, povo de Israel, com o rei Davi? E com essa declaração, muitos acompanharam Sebá. Então ele andou fugitivo por um período, até chegar nesta cidade de Abel-Maaca. Cidade, acredito que a Bíblia não fala, mas era uma metrópole, porque as cidades vizinhas chegavam até ali naquela cidade, a fim de buscar conselho. A água daquela cidade era uma água muito boa, então os viajantes, os guerreiros pós-guerra, eles paravam nessa cidade a fim de buscar um refrigério físico e também alguns conselhos. E ali então morava esta mulher. E Davi deu uma ordem ao seu exército para buscar um comandante no qual ele havia colocado no lugar de Joabe. Entretanto, Joabe, na ocasião, matou este general e em seguida então começou a perseguição sobre Sebá. E Sebá entrou de fato na cidade. E esta mulher, vendo o risco eminente de morte de toda aquela população, porque o exército do comandante de Joabe, do rei Davi, já havia colocado ali plataformas para invadir aquela cidade, para tomar aquela cidade, porque a raiva era muito grande, a vontade de matar esse homem era muito grande, só que ele estava ali dentro daquela comunidade. Obviamente, aquela comunidade sofreria muito com esse ataque, e esta mulher que se diz pacífica ou pacificadora, ela então, quando chega aos seus ouvidos que a cidade está correndo risco de morte, que toda aquela cidade que é a herança do Senhor, aquela cidade que até então era uma cidade de referência para todo Israel, uma cidade fiel a Deus, de homens e mulheres fiéis. Essa mulher então se levanta com coragem, com ousadia, e vai e manda um recado até o comandante Joabe, dizendo: venha cá, vamos conversar, vamos discutir sobre o assunto, sobre o que está acontecendo. Então Joabe chega até ela, e ela, com toda a sua sabedoria,
sabedoria reivindica os seus direitos de fidelidade com Deus que ela tinha e todo aquele povo, e ela começa a conversar com Joabe e a dizer: será que porventura você vai destruir a herança do Senhor? A cidade mãe de Israel? Quem sabe é exemplo de Débora, lá em Juízes capítulo 4, 5, que ela se intitula como a mãe protetora de Israel. Agora esta mulher chega para o comandante com ousadia e diz: espera aí, essa cidade não pode ser destruída assim. Essa cidade é a herança do Senhor. Este lugar é do Senhor. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu fiquei pensando: Deus, o nosso Senhor, Ele nos deu uma cidade. Nós temos uma cidade. E nós devemos cuidar da nossa cidade. Você que está me ouvindo, Deus já nos deu uma cidade, uma moradia, um lugar para nós. A pergunta é: que tipo de segurança nós estamos oferecendo para a nossa comunidade? Eu não estou falando de álcool em gel, não estou falando de máscara, fazendo menção ao período que nós estamos vivendo agora. Embora tudo isso é importante, tudo isso são recomendações da saúde, sim, isso é importante. Mas a pergunta não é essa: que tipo de segurança, que tipo de esperança nós estamos oferecendo para a nossa cidade? Há um inimigo invisível em nossa cidade, bem como também era um inimigo invisível ali, era um homem, era um homem, só que passou desapercebido e ele entrou dentro da cidade. Dentro da cidade tinha ali um inimigo. E o que nós hoje estamos fazendo para oferecer assim a exemplo desta mulher? Que tipo de segurança podemos oferecer para a nossa cidade? Deus nos deu uma cidade, não só uma cidade, Deus nos deu uma família. A pergunta é: que tipo de segurança nós estamos oferecendo para os nossos familiares? Que tipo de segurança nós estamos oferecendo para o nosso filho, por exemplo? Que tipo de inimigo, de arma invisível, às vezes aos nossos olhos imperceptível, tem entrado dentro da nossa casa? Que tipo de inimigo está morando dentro dos nossos lares? E às vezes não estamos percebendo. Qual a segurança que nós estamos oferecendo? Que tipo de sabedoria nós estamos manifestando nesses dias? Esse é um tempo de olhar para esse texto e enxergar uma beleza cristã, uma beleza linda de se ver. Alguém que se importou com a cidade, alguém que se importou com as famílias, alguém que se importou com toda a estrutura, não somente da cidade, mas a estrutura familiar de todos que habitavam ali naquele lugar. Esse é o momento para a gente refletir. Esse é o momento para a gente olhar para esse exemplo, porque a cidade era um exemplo. A cidade oferecia água àqueles que chegavam cansados ali. A cidade era uma cidade pacificadora, de modo que quando um inimigo se desentendia com outro exército, outro inimigo, a cidade no meio intervia e tentava apaziguar a situação. A pergunta é: com quem está a sabedoria? Nos dias de hoje, que esta mulher manifestou neste texto. Com quem está hoje a sabedoria? Talvez essa é uma pergunta. A pergunta é: com quem está a sabedoria? A resposta é muito simples. A sabedoria está com a herança do Senhor. A herança do Senhor. Ela diz no verso 19: eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel,
e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que devorarias a herança do Senhor? A sabedoria está com a herança do Senhor. Quem é a herança do Senhor, pastor? Quem é a herança do Senhor? São os filhos de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus diz no verso 9: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então a herança de Deus são os filhos de Deus, que manifestam esperança, que manifesta amor, que manifesta a pacificação em meio à guerra. Essa é a herança de Deus, a herança do Senhor. A herança do Senhor são os filhos dele. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que as pessoas estão aguardando, como Paulo o apóstolo diz em Romanos 8, a manifestação dos filhos de Deus. A glória de Deus na vida dos filhos de Deus, o poder do Espírito Santo para consolar vidas, para proteger famílias, para guardar pessoas. A esperança está com você, que está me ouvindo. Você que tem o selo do Espírito de Deus na sua vida. Você que outrora fez aliança com Cristo Jesus, que a partir dessa aliança se tornou filho de Deus, como o evangelista João diz no capítulo 1, a todos quantos creram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, capítulo 1 de João, verso 12. Você que tem o selo do Espírito de Deus, é a herança de Deus. A herança de Deus não pode morrer. A herança de Deus precisa produzir proteção. A herança de Deus não pode ficar retido nas más notícias e a partir daí ficar acuado com medo. Há um inimigo dentro da nossa cidade, há um inimigo dentro da nossa nação. E quiçá há inimigos dentro dos lares. E o que nós vamos fazer? Jesus disse que nós deveríamos chorar pelos filhos, chorar pelas almas, chorar pelos perdidos. Há um grande avivalista do século XIX, um grande avivalista, John Wesley, século XIX. Ele diz: a tarefa única do homem na terra é ganhar vidas. A tarefa única do homem na terra é ganhar vidas. No século XIX, o avivalista já estava dizendo tudo isso. Jesus disse que nós devemos chorar. Jesus, quando estava na via da sua crucificação, a caminho do Calvário, as mulheres começam a chorar e a presenciar aquela cena horrível. Jesus olha para as mulheres e diz: olha, não choreis por mim, chorai antes por vós e vossos filhos, ó mulheres de Jerusalém. Lucas 23 relata isso. Versículo 28, Jesus está dizendo: chore pelos filhos de Jerusalém. Então, a palavra de ordem para mim, para você, para todos nós, nesse tempo em que nós estamos vivendo, é chorar, manifestar a beleza em meio às coisas feias, horrendas, horríveis que está no mundo. Nós não precisamos ficar chorando. Nós não precisamos, ficar apontando as coisas horríveis deste mundo. Pelo contrário, nós precisamos manifestar a beleza, a sabedoria. Sabedoria assim desta mulher, olha que exemplo. Sabedoria de dizer: opa, peraí, na minha casa não.
Na minha família não. Você que é mulher que está me ouvindo, levante-se nesta noite. Você que é mulher, você que é homem, você que é mãe, você que é marido, levante-se com autoridade nesta noite, em nome de Jesus, e declara: na minha casa não. O inimigo na minha casa não. Seja uma voz profética dentro do seu lar. Observe os programas que estão entrando dentro da sua casa, as influências negativas que estão roubando, usurpando o coração da sua família. Usa de autoridade que já foi concedida lá na cruz do Calvário. Tenha sabedoria de identificar o erro, o que está acontecendo, qual é a falha que está ali diante dos seus olhos. É tempo de buscar a sabedoria, a beleza da sabedoria. É essa sabedoria que essa mulher manifestou. E para a gente resumir a história, o que nós vamos fazer então? Ficaremos de braços cruzados, esperando o ataque mortal contra a nossa cidade, contra filhos, contra famílias? Ou vamos nos posicionar? A palavra de Deus, aqui neste texto, nos encoraja, nos desafia a nos levantarmos nesses dias com autoridade e lutar pela nossa casa, lutar pela nossa cidade, lutar pelo nosso país. Orar pelas nossas igrejas. Oferecer segurança para as nossas igrejas, isso através de oração. Orar pela liderança religiosa, orar pelos pastores, orar pelos padres, sacerdotes, orar pelas autoridades religiosas do nosso país. Apresentá-los diante do Senhor. Deus tem nos dado tanta bênção, como bem falou no domingo nosso pastor Ivan, que Deus tem nos abençoado em meio à crise, temos sido pessoas abençoadas por Deus. O nosso pastor disse isso no domingo, o pastor Ivan disse isso, que nós temos recebido as bênçãos de Deus. E o que nós temos feito com as bênçãos de Deus? Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus das suas bênçãos derramadas sobre nossas vidas? Deus tem guardado os nossos empregos, os nossos trabalhos. Deus tem guardado a nossa família, não tem deixado faltar nada na nossa mesa. Deus tem sido bondoso, generoso. Ainda que aquela sombra do vale da sombra da morte, expressa pelo rei Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Deus tem guardado a nossa vida, Deus tem feito coisas grandiosas em nosso meio. Deus tem manifestado o poder dele nas famílias. A minha preocupação é que tipo de resposta nós estamos dando a Deus. Esse não é só um texto de reflexão, mas é um texto de tomada de decisão. Precisamos nos decidir hoje. E qual caminho nós vamos tomar? Ou ficaremos de braço cruzado, ou nos levantaremos com poder e autoridade. E para isso eu quero usar duas ilustrações e nós vamos orar. Duas ilustrações bíblicas. Salomão no Salmo 127. Salomão no Salmo 127 ele diz assim: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão é o sentinela guardar essa cidade, em vão é levantar pela manhã, comer o pão do trabalho, se esforçar daqui e dali, buscar refúgios, alternativas financeiras para melhorar a nossa vida. Em vão é se o Senhor não edificar o nosso lar. E diz que os filhos que nós temos, a família que
nós temos é a herança de Deus. E essa herança no mundo antigo, no Israel antigo, é muito importante. Israel tinha um apreço especial pela família, porque a família era sinal de prosperidade, a família era sinal de alegria, a família era sinal de herança de Deus. Então, Salomão diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham, porque no mesmo Salmo 127, ele diz: o Senhor dá enquanto aqueles dormem, aos seus filhos enquanto dormem. Então Salomão mostra ali uma possível destruição sem a presença de Deus, Salmo 127. Uma possível destruição sem a presença de Deus. Parece que é aqueles que cruzam o braço, o perigo está na porta, mas não está preocupado com o perigo. Vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu, e assim tá bom, tá tudo bem. Não vamos orar, não vamos jejuar, não vamos mostrar nenhum afeto devocional pelo nosso Deus soberano. Vamos deixar a vida do jeito que está. Então Salomão está dizendo que isso é um perigo, que há aí uma possível destruição da casa. Mas quando você volta um pouquinho no Salmo 126, o salmo que antecede o salmo de Salomão, o Salmo 126, é um salmo que os cativos estão voltando da Babilônia. E aí você vai ver lá, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, e é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí no verso 4 vem a dependência. Então, Senhor, restaura a nossa sorte como nas torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, assim como o Senhor restaura aquele vale seco nas torrentes do Neguebe. E aí no verso 5 vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem anda chorando, semeando, voltará para sua casa com feixes, jubilando a Deus, no verso de número 6. Então, ali é um salmo de pós-exílio do povo de Deus, que está ao seu retorno, e então mostra uma coisa um pouco diferente do Salmo 127, porque o Salmo 126 mostra uma destruição da cidade, mas com possíveis oportunidades de construção de uma nova vida, de uma nova história. A pergunta é: que decisão nós vamos tomar? Vamos fazer como os cativos? Sabe por quê? Porque em ambos os salmos, a palavra traz a expressão de trabalho, mas com distintos propósitos. No Salmo 127, é aqueles que trabalham pelas coisas materiais, temporais, que não faz questão do auxílio de Deus. Mas no Salmo 126 é aqueles que olham para a dificuldade e a única solução que encontra as oportunidades está em Deus. Que tipo de sabedoria nós vamos manifestar nesses dias? Nós já somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. O Senhor já nos fez mais do que vencedor. Paulo continua dizendo, seguindo e falando, Coríntios capítulo 2, graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Capítulo 2, verso de número 14. Portanto, você que está me ouvindo nesta noite, que tipo de sabedoria, que tipo de beleza? Nós falamos da beleza da mulher, mas não é só a mulher, é a beleza do homem também. É que o texto está falando da mulher, mas está falando do homem também. Que tipo de beleza? Que tipo de beleza interior nós estamos manifestando nesses dias? Coragem, coragem, coragem. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, pelo contrário, nos deu um espírito de ousadia para lutar pela nossa cidade, lutar pela nossa família, lutar pela herança do Senhor. Que esta palavra possa entrar no teu coração e você possa
não somente refletir, meditar nela, refletir, mas também tomar uma iniciativa. Que tipo de proteção você tem oferecido nesses dias? Eu quero orar por você, você que está me ouvindo nessa cidade, no Japão, em outro estado. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Junto com você eu quero também pedir para que Deus coloque em nós essa beleza, essa sabedoria. Verso 23, na sua sabedoria, a mulher foi falar com todo o povo. Todo o povo. Eles cortaram a cabeça de Sebá, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Este tocou a trombeta e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Esse é o tempo de tocar a trombeta, tempo de colocar fim às guerras na nossa vida, na nossa família. Deus nos abençoe e nos ajude a fazer isso nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, ó Deus, agradecer pela Tua palavra, agradecer, ó Deus, pela revelação, a iluminação que a Tua palavra nos ofereceu nesta noite. Eu oro, ó Deus, pelas famílias, eu oro pelas mulheres, homens, pais, mães, de todo mundo. Eu oro, ó Deus, para que a sabedoria não humana, mas a sabedoria divina, a sabedoria do alto céus possa tomar este homem, esta mulher. Que nesses dias, ó Deus, possamos ser refúgio, segurança, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que estão com medo, para uma sociedade sem resposta, para uma comunidade apavorada, triste, angustiada. Ó Deus, em nome de Jesus, que os filhos de Deus, a herança do Senhor nesses dias, se levante, Deus, como um arauto, como homens e mulheres, servos e servas da promessa do Senhor, e rejeita toda obra maligna, todo inimigo, todo mal, que não venha prevalecer contra as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos, ó Deus, nos conceda, Pai, a sabedoria, Deus, para conduzir, ó Pai, essa sociedade, que possamos ser árvores frutíferas no reino do Senhor, produzir frutos para a glória do Senhor. Assim nós oramos, Pai, que possamos cumprir o nosso propósito nesta terra, de sermos vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor, e aquele que nos chamou de antemão, que nos predestinou para sermos filhos, herança dele. Assim nós oramos, Pai, e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, você que está me ouvindo aí agora. No domingo, às 10h20, estaremos aqui novamente com a palavra do Senhor. Eu quero encorajar você, continue a nos acompanhar aí através do Facebook, do YouTube. A palavra do Senhor, todos os dias Deus tem uma porção da sua palavra a oferecer aos nossos corações. Beijo no coração, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.